Vamos ver se agora ela retorna. E aí, voltou? Voltamos? Voltamos. Acho que sim. Desafios tecnológicos, vamos nós! Bom, vamos lá. Mudei aqui, cheguei, eu falei, deixa eu compor isso aqui para a gente conseguir. Vamos lá, Angélica. Vê se você consegue. Tá me ouvindo bem agora? Super bem. Não sei o que você fez de diferente aí, mas agora tá super tranquilo. Que Achei coisa estranho, isso aqui a boa. conexão tá ótima. Que coisa boa. Então, vamos lá. O que eu te perguntava, Angélica, era sobre, diante dessa novidade toda de quarentena, da gente não ter essa possibilidade de estar no mesmo espaço físico, você é uma pessoa que super frequenta o nosso espaço, que está sempre lá, né, que segue com a sua pós-graduação de nutrição e outras práticas conosco. Como é que está sendo hoje esse atendimento com seus clientes? O que mudou? Então, eu digo que duas coisas, né? Primeiro, mudou as queixas muitas, né? O paciente hoje, né? Ele tem angústias maiores do que ele tinha antes, né? A forma de atendimento que está sendo possível no momento é o atendimento remoto mesmo. Então, eu estou atendendo os meus pacientes online, a grande maioria deles, a gente conseguiu manter desta forma, né? Eu tenho bastante paciente oncológico, bastante paciente de dor crônica. Então, são pacientes que eles precisam se manter, né, num atendimento, eles não podem deixar de fazê-lo, né? Mas dentro do possível, o que a gente consegue fazer da forma remota, assim que for possível, a gente estar novamente presente, né, presencialmente. Mas a gente tem tido uma boa resposta também, assim, por parte das pessoas, né? Você começa parecendo uma coisa estranha, né? Você tem que falar com vídeo e tal, mas eu já tenho pacientes que eu já refiz a consulta algumas vezes e agora eles dizem, não, olha, já tô até achando essa forma de trabalho interessante, né? Um jeito que a gente consegue, de certa forma, manter as orientações e o que é possível fazer nesse momento, porque a gente fica cheio de dúvidas sobre alimentação, sobre o fato de você estar confinado também, né? Acaba aumentando o apetite, então o que a gente pode fazer sobre isso? No sono, na ansiedade, então são muitos fatores que angustiam, né? Que é o que a gente o paciente acaba trazendo, né? E a gente tenta contornar de alguma forma. É Mais remoto. verdade. Assim, a gente falou até no outro vídeo, mas... Ó, saí aqui. Mas fala para as pessoas, Angélica, até para ficar salvo aqui, esse projeto novo que você está compondo com esse grupo de profissionais do sono, da psicologia. Como é que está funcionando isso? É o Instituto Plena, né? Nós vamos atender aí no downtown mesmo, então bem próximo do Espaço e-Company. E o Instituto ele é 4 profissionais de saúde, então um médico, um nutricionista que sou eu, uma psicóloga e um preparador físico. Então a gente vai trabalhar de forma integrada mesmo, né? Com práticas integrativas, porque o médico ele tem formação em Ayurveda, por exemplo, eu tenho, né? Ele é traumatologista, especialista em Ayurveda, a psicóloga, psicanalista. Então cada um tem uma área, né, de ação. A gente vai trabalhar muito dor crônica, porque eles têm formação em dor, né? Mas muito a questão do sono também. A gente até montou um ciclo de lives agora, de palestras, né? Pela internet, falando bastante da questão do sono, tirando dúvidas, né, na questão do sono. E aí a gente quer abordar vários temas para depois, quando for possível, estarmos todos presentes e trabalhando em conjunto. Mas é uma equipe interdisciplinar, que eu estou muito feliz de participar com esse grupo, assim, são 4, né, me incluí aí nesses profissionais incríveis, mas são os 3 que vão vir trabalhar comigo, são profissionais de uma excelente capacitação, assim, eu acho que vai fazer uma diferença bastante grande. A gente procura trabalhar com a questão das práticas integrativas, mas da medicina integrativa, né, que eu acho que é muito importante para sendo tripé de várias patologias, porque quando você pensa sono, né, que você falou, é especialista em sono, mas quando a gente pensa sono, você tem que olhar para o sono com a visão da nutrição, com a visão da medicina, com a visão da atividade física, com a visão da psicologia. Quando você pensa compulsão alimentar, quando você pensa obesidade, é a mesma coisa, né? Ou quando você pensa dor crônica,
também, você tem que pensar com esses vários olhares, porque cada profissional aí, ou cada ação, vai ter uma responsabilidade sobre aquela melhora daquela questão. Então, é um olhar integrado mesmo, né? Porque às vezes você falou uma coisa, eu pensei aqui, até me corrija se eu estiver errada, às vezes até um alimento, um dado alimento que você faz uso ou tem hábito de comer pode influenciar na qualidade do seu sono, né? Claro, não, sem Por, dúvida, né? por exemplo, eu leiga, que não tenho tanto conhecimento, né, a fundo em nutrição, mas eu sei que assim, quem faz ingestão de altas doses de café ao longo do dia, por exemplo, vai ter uma dificuldade maior de dormir, não é isso? Claro, não, a sensibilidade para vários alimentos, né? Mas alimentos que são estimulantes no geral, o café é um deles, né? Mas a gente tem aí chás também que são estimulantes, por isso que saber qual chá específico também é interessante. Mas ele vai ter uma resposta diferente para cada tipo de pessoa, né? Então, como eu falei, eu tenho um pouco de formação de medicina chinesa junto, né? Aliado à fitoterapia. E aí você vê que cada perfil de pessoa é diferente também. A forma de trabalho é diferente com cada um por esse motivo. Então, tem pessoas que talvez agora até você pode se identificar dentro de uma ou outra, mas tem pessoas que vão dizer, olha, se eu tomar um cafezinho depois das 5 da tarde, eu não durmo mais. Então, eu preciso controlar aquele meu café até aquele horário, porque eu sei que vai atrapalhar no meu sono, ou que eu vou ficar mais agitada, ou que vai me dar taquicardia. E tem pessoas que não, que vão dizer, não, para mim não faz diferença nenhuma. Eu posso tomar café e dormir, que me ajuda até a dormir, não vai, não vai influenciar. Então, isso tem muito a ver também com o teu perfil, né? O teu perfil que a medicina chinesa chama de paciente de mais excesso, paciente de mais de deficiência. Então, identificar isso, a sensibilidade, né, para determinado alimento, para algum alimento estimulante ou alguma planta estimulante. A gente tem plantas que são estimulantes, que a gente deveria consumir mais no começo do dia, para me dar mais energia, e outras que eu preciso cuidar, né, não consumir, não tomar esse tipo de chá mais à noite, porque pode atrapalhar, pode me deixar mais ansiosa, pode me deixar taquicárdica, ou se eu já tenho uma pressão arterial mais aumentada, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de chás também. Então, tanto a alimentação quanto as plantas medicinais, que aí vem, né, agregando, né, para o nutricionista. Eu acho que o nutricionista fitoterapeuta hoje que trabalha com fitoterapia, ele tem um grande diferencial justamente por isso, porque ele consegue colocar ali dentro do alimento as plantas medicinais, mas também consegue colocar de outras formas, né, na rotina do paciente, não só na forma de chá, mas de uma forma encapsulada, ou no chocolate, ou no sachê. Então, aí vai ter muitas formas de trabalho dependendo do paciente. Eu me lembro que nós conversamos uma vez até no escritório, na Whey Company, eu falei para você. Eu falei assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu sou viciada em chocolate, adoro chocolate. Aí você, não, mas tem uma forma de você fazer uso desse chocolate, que teria como encapsular, né? Colocar uma cápsula que reduzisse a ansiedade dentro do chocolate, não é isso? Não é encapsular, mas é colocar uma plantinha ou mais de uma, né? Na verdade, eu gosto muito de uma combinação de duas plantinhas que a gente coloca, faz um chocolatinho. Então, a gente pode fazer um chocolatinho de 30 gramas, 10 gramas, dependendo do tamanho, né? Normalmente, o pequenininho, ele é 10 gramas, então ele vem um chocolatinho e nesse chocolatinho a gente coloca ativo, a gente coloca planta medicinal. Claro que é um extrato, então não é uma porção pequena, né, de um extrato. Normalmente eu gosto de utilizar que é duas plantas, uma chama grifônia e a outra chama crocus. Né? O crocus é o açafrão verdadeiro. Sabe aquele açafrãozinho que a gente usa na paella para fazer na comida? Para dar uma coloração, ele fica vermelhinha, a paella fica vermelhinha. Então, aquela plantinha, né, que é o estigma da planta vermelhinho, a gente te retira dela um extrato. Claro que é muito mais concentrado. Não adianta a gente querer começar agora a comer. Vamos colocar né, o estigma da paella dentro do arroz para ficar vermelho que vai me tirar o apetite. Não é isso. Mas a gente tem o extrato dele e a gente coloca dentro do chocolate junto com a grifônia, que é uma outra plantinha que também é padronizada num precursor de serotonina. Por isso que ele vai dar esse benefício. O que acontece? Serotonina, quando a gente está com uma serotonina equilibrada, boa no nosso organismo, a gente está mais feliz, está mais estimulado. E daí, com isso, né, tem aí relatos tanto de compulsão quanto de depressão muito ligado à serotonina.
Por isso que eu te diz, olha, é um chocolatinho mais funcional, ele vai ter aí uma funcionalidade, né? Você pode ficar feliz com o próprio cacau, que um cacau a 70% aí também vai me trazer benefício para serotonina, e junto a gente coloca um ativinho ali para ficar, né, com uma compulsão mais reduzida. Nossa, é incrível isso. A gente já até começou a falar aqui realmente da proposta da live, que é a saúde na cozinha com plantas. Mas eu acho que até para ficar mais claro para as pessoas que estão aqui, o que você entende por uma saúde na cozinha? O que a gente poderia melhorar? Porque como muitos estão aprendendo a frequentar a cozinha com mais assiduidade, né, vamos dizer, com mais frequência, que tipo de iniciativa ou escolha alimentar nós poderíamos ter para ter essa saúde na cozinha? A saúde na cozinha, ela passa por vários caminhos, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu gosto muito de dizer é desembale, né, menos e descasque mais. Então, isso é a primeira coisa. Porque a gente tenta aí sair, né, e retirar os processados, os ultraprocessados, né, e entrar com uma alimentação mais saudável. Mais saudável não quer dizer que eu tenha que comer só frutas e verduras, não é isso. Mais saudável quer dizer menos embutidos, menos processados, menos industrializados. Então, é comer arroz, sim, mas arroz engorda? Não, arroz não engorda. Né? Não é. A gente não tem essa coisa de colocar nenhum alimento como vilão, né? Mas sim pensando o que é alimento e o que é produto. Né? Eu já disse isso, assim, em palestra, que a pessoa me olhou para mim e disse assim, nossa, você está falando que nenhum alimento é ruim, mas então Coca-Cola, né, refrigerante, no geral, não é ruim. Calma, refrigerante, no geral, qualquer que seja o refrigerante, ele não é alimento, ele é produto. Então, sempre que a gente fala de um produto, né, seja da marca que for, né, seja refrigerante, seja salgadinho, seja um enlatado, então, sempre que eu falar de algo que eu precise de desembalar, eu estou falando de produto. Quando eu falo em algo que eu preciso descascar ou minimamente cozinhar, ou processo de passagem daquele alimento, né, na sua essência para o consumo é menor, aí eu estou falando de alimento. Então, você ir para este caminho dentro da alimentação é o começo para uma cozinha saudável. E aí a gente pode fazer substituições também, muitas vezes. Então, reduzir o sal de cozinha, por exemplo, colocando várias plantinhas, várias ervas dentro daquele sal para temperar mais o alimento com plantas, né? Plantas secas ali, e com isso eu poder diminuir o consumo de sal da minha alimentação. Porque eu tenho as pessoas dizem, as pessoas acabam, a gente reeduca as papilas gustativas na nossa língua, né? Em cima da nossa língua nós temos papilas gustativas que elas são educadas ao longo da nossa vida, né? Então a gente nasce com um paladar e à medida que nós vamos, né, adicionando mais sal, mais comida ou acostumados a comer determinado ou aquele outro alimento, essas minhas papilas elas vão tendo uma sensibilidade ou para o doce ou para o salgado que eu levo para a vida. Então muitas pessoas têm, por exemplo, uma vontade maior de comer alimentos mais salgados, né? Ou precisa de mais sal na comida, ou precisa de mais açúcar. Outras um pouquinho de açúcar é suficiente. Outras vão dizer não, meu café não precisa nem de açúcar, não coloco nada no café, né? Gosto de café, gosto de sentir o gosto do café. Então essa sensibilidade a gente vai organizando ela no decorrer da vida. E aí eu posso colocar, por exemplo, várias plantinhas secas, né, dentro desse meu sal, triturar ele junto e com isso eu consigo reduzir a quantidade de sal. Fazer substituições dentro da alimentação, eu colocar plantas dentro da alimentação também é uma forma de trazer essa saúde para a cozinha. É enxergar os alimentos um pouco mais, né, com uma forma, não só o alimento, mas as plantas medicinais aí junto, né? Colocar delas de uma forma que eu pense nelas também como, como um medicamento, né? Mas um medicamento que está ali dentro da cozinha. E para eu encarar ele como um medicamento que está dentro da cozinha, não adianta eu comer ele uma vez e só depois de um mês eu comer novamente, né? Então, eu estudei que o alho, por exemplo, é bom para baixar a pressão arterial, né? Que ele faz isso realmente.
Ah, mas eu vou consumir alho hoje e vou consumir alho daqui a um mês. Vai funcionar? Não, se eu quero ter a saúde naquele alimento, eu preciso consumir ele pelo menos 3 vezes na semana, né? Então, isso não fui nem eu que disse, né? Foi a Anvisa que falou lá. A gente tem alguns registros para um alimento ser considerado funcional, por exemplo, ele tem que ser consumido no mínimo 3 vezes na semana, com uma frequência. Então, alguns alimentos têm uma mínima de dose para você consumir, que eles vão ter efeito. Então, por exemplo, a gente falou do alho. O alho, né, eu preciso consumir pelo menos 2 dentes de alho para ele ter essa ação, né, no organismo. E aí tem alguns cuidados dependendo de cada alimento, né? O alho, que é também visto na fitoterapia, a gente pode encapsular ele, né? Então ele também é uma planta que a gente pode trabalhar ele na fitoterapia, né? Se for na forma alimentar, ele tem que ser cru. Então nem todo mundo vai se adaptar a consumir um alho cru, né? Até porque ele tem a alina, que é um composto sulfurado, que dá aquele cheirinho agradável, assim, né? Que as pessoas ficam passando, ó, sentir que comeu alho. Então, algumas pessoas mais, outras menos, vão liberar pelos poros essa alina, né? Esse composto sulfurado. Então, Não, pode ser. Oi, pode falar. desculpa, eu te cortei, não, é porque já até passou um tempinho o comentário aqui, só para não deixar a pessoa sem resposta. A Silva Adnis perguntou o seguinte: o que fazer quando uma pessoa sente abstinência de não comer o açúcar? Como proceder, entendeu? E eu acho que você estava, na sua sequência, você estava respondendo isso, mas assim, é importante direcionar, que foi pergunta dela aqui. É, na verdade, ela está perguntando se a pessoa ela fica sem comer o açúcar e fica com vontade, com uma sensibilidade aí que precisa desse açúcar, é isso? Porque Isso. a pergunta dela. Né? Quando a gente trabalha a serotonina, e aí voltando lá no chocolatinho, né? Voltando lá na questão dos moduladores, a serotonina é um neurotransmissor. Quando a gente modula ele, a gente faz com que o paciente, né, consiga aí ter um controle alimentar, principalmente até os relatos, algumas plantas têm um relato direto para açúcar. Por exemplo, a gente tem uma planta que chama garcinia, que é a Garcinia camboja, que ela é um inibidor da recaptação de serotonina no nosso organismo. Então, quando a gente consegue, claro que esse a gente vai ter que manipular, daí dificilmente a gente vai conseguir ter essa resposta utilizando a planta. Aí precisa ser manipulado ou colocado no chocolate mesmo, ou colocado numa cápsula, né? Daí tem que procurar um profissional prescritor em fitoterapia para fazer. Mas ele tem uma resposta fantástica para inibir, assim, ou ter um controle maior dessa pessoa que vai ter essa compulsão por doce aí aumentada, né? Que vai ter essa abstinência se ficar sem consumir o docinho, né? O chocolatinho, e aí a gente pode modular esse chocolate, né? Se quiser colocar no chocolate, um chocolate a 70%, né? Acima de 50% já tá legal. Daí essa importância desse projeto que você está iniciando, que você vê, não existe respostas prontas. Tudo vai depender, né, do comportamento do paciente, porque você vê, olha o que você está me trazendo de resposta. Depende do comportamento de consumo. Se é um consumo excessivo para doce, é uma determinada planta que eu vou recorrer. Se é para salgado, é outra. Eu acho que entra também, a Silva Diniz falou obrigada. Eu acho Que que bom, ela compreendeu. É isso que você perguntou, Silva? Tem mais alguma dúvida, alguma questão? Pode trazer aqui para nós. Eu estou até falando, achando que é mulher, mas nem sei se Silva de Dleis é mulher ou homem, enfim. Desculpa. Mas, enfim, pode colocar, se não está compreendido, pode fazer uma nova pergunta. Eu acredito que também a medicina chinesa venha contribuir muito com isso, com o entendimento do comportamento alimentar para poder direcionar uma dieta coesa e uma planta assertiva para aquela pessoa. Tô certa ou não? Sim, não está, sim, porque a gente tem aí diferentes classificações, né? Então, um paciente mais acelerado, um paciente que a gente chama mais yang, né? Que é um paciente mais de calor. Quando eu trabalho tanto a alimentação quanto as plantas medicinais, eu vou pensar plantas que são mais frias, que são mais redutoras de absorção, né? Então, plantas que vão trazer esse equilíbrio para esse yang que é acelerado, né? Para esse yang que é muita energia, para deixar, a gente precisa de muita energia, sim, mas ela tem que ser adequada, né? Ela tem que ser num equilíbrio, né? Por isso que a gente diz que é o yin e o yang, que eles são forças, né? A gente vê aquele símbolozinho, né? Que é grudadinho, que é o yin e o yang, que está na medicina chinesa como forças que são indissociáveis, mas que ao mesmo tempo elas são
presentes ali, uma precisa da outra. A gente tem sempre um pouquinho, se a gente lembrar daquela bolinha, né? A gente tem sempre um pouquinho de yang dentro de yin e um pouquinho de yang, de yin dentro de yang, porque cada um tem que ter as duas coisas, mas tem que se manter num certo equilíbrio nela. Então não posso ser muito yang, muito acelerada, e também não posso ser muito yin, porque aí eu vou ser muito para dentro, muito fechada, muito, né? Muito uma sensibilidade muito grande para o frio, eu vou ter mais patologias relacionadas ao frio, então eu preciso equilibrar isso. E aí, às vezes, eu vejo a mesma patologia numa pessoa yang, ela vai ser tratada de uma forma, numa pessoa yin, ela vai ser tratada de outra. Claro que, eu tenho uma pessoa com pressão alta, já é uma patologia mais direcionada para yang, não necessariamente que todos que têm pressão alta vão ser yang, mas é mais direcionada. Normalmente, o paciente mais yang, ele tem uma facilidade maior para ter, né, a pressão alta. E aí eu vou colocar algumas plantas que em estudos a gente viu que elas vão ter ação ali, mas também relacionando para o tipo de, né? Então eu vou escolher dentre essas plantas que eu teria resposta para controle da pressão, por exemplo, da hipertensão, algumas mais frias, algumas mais quentes, e eu vou escolher de acordo com o paciente. Então, na verdade, é essa diferença maior, né? Quando eu vejo a fitoterapia com o olhar da medicina chinesa, é a diferença maior que vai ter. Nossa, muito bom. E assim, você tocou nesse assunto de planta, né? Da gente perceber qual a planta encaixa para cada pessoa. Existe alguma planta medicinal que você indique atualmente para o momento que nós estamos passando, que de repente ela poderia representar, potencializar o nosso sistema imunológico? Tem alguma coisa nesse sentido? Né, a gente fala de saúde da cozinha, fala dos alimentos como um todo, né? Quem tem uma boa alimentação no decorrer da vida, não adianta começar a ficar com uma boa alimentação tipo hoje, né? Claro que adianta, óbvio, mas não vá achar que isso vai me dar uma resposta específica para amanhã. Não, ao longo da vida. Então, quem se mantém saudável ao longo da vida tem aí uma chance maior de uma melhora melhor no sistema imunológico. A gente tem que tomar cuidado agora, porque parece que quando a gente fala de sistema imunológico, a gente está dizendo, olha, não vai pegar, né, o Covid-19. Não é isso que a gente está falando, né? A gente tem que separar bem uma coisa da outra. Não tem nada, né? A gente sabe ainda muito pouco, né? Tudo que está sendo estudado no mundo inteiro, mas ainda é muito pouco que a gente sabe sobre, né, o que é possível e o que não é dentro dessa né, pandemia que a gente vive agora. Mas a vida toda, a imunidade é uma coisa muito importante. Então, trabalhar a imunidade, isso quem assistiu as minhas aulas, que eu acabo sempre dando aula de imunidade, sou eu mesma que dou, né? Então eu digo, olha, as aulas de imunidade, ela é a primeira aula do curso de prática clínica, é a primeira, vem falar de imunidade justamente por isso, porque a imunidade, ela é fundamental e ela trabalha aí com todos os adaptogênicos, que são plantas que a gente usa muito na medicina chinesa, né? Então, trabalhar o sistema imunológico, ele serve para a vida, não só para uma pandemia, para a vida inteira, né? Então, se eu estou bem preparado com um bom sistema imunológico, eu vou ter um bom sono, né? Eu vou dormir bem, eu vou ter uma boa resposta a uma atividade física, por exemplo, meu corpo vai responder melhor a essa atividade física, eu vou ter uma dificuldade maior de pegar um resfriado ou de ter uma infecção alimentar, né, uma intoxicação alimentar, se eu me deparar com alguma bactéria ou algum vírus. Então, assim, eu vou ter uma resposta, né, de imunidade adaptativa maior do meu organismo. Né? Então, é isso que as plantas medicinais e que uma boa alimentação faz. E aí a gente tem algumas plantas medicinais, aliás, várias, né? Que são as chamadas plantas adaptogênicas, que podem colaborar com isso, sim. Né? Se a gente pensar até na própria cúrcuma longa, que se fala, né, muito, a gente estuda muito a cúrcuma, que é o açafrão da terra, para utilizar, inclusive na alimentação, a gente pode utilizar ele é uma planta boa como um adaptogênico. Eu ouvi muito e li muito, né, as pessoas falando muito da equinácea como sendo uma planta boa para o sistema imunológico, né? Então, se você, né, for procurar hoje na internet, botar assim, plantas para sistema imunológico, você vai encontrar a equinácea lá como a primeira planta. Só que a equinácea, ela é uma planta exclusiva para prescrição médica no Brasil. Né? Então, é uma planta que tem contraindicações e que tem bastante interação medicamentosa, então ela não pode ser utilizada indiscriminadamente. Ela precisa ser utilizada sempre prescrita por um profissional de saúde. Nesse caso, da equinácea, é prescrita por um médico. Né? Então,
Exatamente. A gente tem outras plantas que podem ser prescritas por outros profissionais, mas a gente tem hoje, né, no registro da Anvisa, 9 plantas medicinais que só poderiam ser prescritas pelo profissional médico. E a gente vê muito assim, né, a coisa de, pode utilizar isso, pode utilizar aquilo. Eu digo sempre, olha, não é porque é planta medicinal que não tem efeito colateral, então tem que ter cuidado, né? O hipérico, que é uma planta também que a gente vê falar muito por causa da depressão, do sono, também só é exclusiva para prescrição médica. Então, sempre que utilizar a planta medicinal, procurar conhecer a planta medicinal primeiro, procurar conversar com um profissional de saúde, ver se toma medicamento, se não toma, né? Mas dentro da própria alimentação, pensando as plantas com para pôr na alimentação ou para fazer encapsulado, a gente tem os cogumelos, por exemplo, que são ótimos para questão imunológica. Então, trabalhar os cogumelos como um todo, né? Seja shiitake, shimeji, cogumelo Paris, todos eles trabalham a imunidade a nível intestinal. Né? Então, porque os cogumelos eles são ricos em uma substância que chama glutamina, e a glutamina trabalha a imunidade intestinal. Então, comer cogumelos, né, vai ter aí uma resposta melhor no seu sistema imunológico. O próprio própolis, que é utilizado há milênios, né, a gente tem registro de própolis registrado de 1.700 anos antes de Cristo se usava própolis já para embalsamar as múmias, tá? Então, assim, tem uma história aí muito antiga e depois que veio sendo validada com os estudos, né? Então, você consegue ver aí a utilização de própolis como uma resposta imunológica muito boa. Né? Eu tenho uma experiência bastante grande, uma resposta bastante grande com o uso de própolis, muito para melhora, assim, para melhorar esse sistema imunológico como um todo. Mas aí a gente tem várias outras plantas medicinais que podem ser utilizadas. O próprio gengibre, que a gente usa muito, que pode ser utilizado na alimentação também, na forma de chá, ele ajuda bastante no sistema imunológico. Ótimo você tocar nesse ponto. Assim que começou assim, a falar de Covid, no downtown mesmo, a gente ainda estava com o espaço aberto, a WeCompany, o espaço físico estava aberto. Passei no Mundo Verde, eu falei assim, você tem gengibre? Mas enfim, porque eu não faço uso às vezes. Não, acabou. Eu falei, nossa, mas acabou? Então, assim, houve um boom de gengibre. Saiu em algum lugar que gengibre ajuda, colabora? O que é essa predileção ao gengibre? Não sei. Talvez tenha saído em algum lugar na mídia. Lembrando que a gente já falou aqui, né? Nada vai impedir você tomar chá de gengibre. Infelizmente, não vai impedir de pegar, né? Se tiver o contato com o vírus. Vai depender muito do teu desenvolvimento do sistema imunológico, mas não vai impedir disso. Eu adorei que você colocou isso, Angélica, porque mais do que nunca a gente tem que ser mais do que cuidadoso com a nossa comunicação. Aqui não é nenhuma live para prever que você vai ficar bom, que isso vai combater. Não, gente. É como a Angélica colocou. Sistema imunológico é construção. Assim como aprendizado é construção, sistema imunológico é construção. Se você se alimentar bem, você vai estar mais forte. Para qualquer tipo de cenário, né? Um cenário de vírus ou um cenário, sei lá, de qualquer tipo de mudança climática, você vai estar mais forte, independente do que você vai passar. Mas não é nada assim que vá curar, tá, gente? Ok? Não, de forma alguma, nenhuma planta. Na verdade, hoje, nenhum alimento, nenhuma planta medicinal ou nenhuma droga, seja ela vegetal ou sintética, vai curar o Covid-19, vai impedir que você desenvolva aí que agrida do seu sistema de alguma forma. Então, a gente está falando de uma construção alimentar, né? Que é o que é uma saúde na cozinha, né? Que pode ser ela dentro da própria alimentação ali, né, as plantas e os alimentos, mas que pode ser também, né, visto de outras formas. A gente pode pensar na planta medicinal também encapsulada, ou também na forma de chá. Então, tudo isso é, né, fitoterapia e pode ser utilizada de todas essas formas. Mas o gengibre sempre foi um dos queridinhos da fitoterapia. Eu não sei se é, talvez, né, pelo fato de ele ter um paladar adaptado, a maioria das pessoas gosta do gengibre, né, ele tem um bom paladar, ou é também ou ame ou odeio, porque tem gente que detesta o gosto, né? Mas a maioria das pessoas gosta do gosto do gengibre. Então, ele é de fácil achar, então a gente acha ele muito facilmente, seja numa feira ou numa casa de produtos naturais, né? Ou até encapsulado, né? Agora, uma dica é procurar não comprar ele em pó, tá? Porque a qualidade do gengibre em pó, às vezes, a gente não tem uma qualidade, né? Uma certeza de que não tem nenhuma adulteração e que também ele tá ali preservado.
né? Então é interessante a gente utilizar ele, comprar ele natural mesmo na feira, né? Se quiser fazer ele na alimentação, ou procurar um profissional para poder fazer ele prescrito numa farmácia de manipulação, tá? É mais seguro o uso do gengibre. Canela também, eu sempre digo, olha, não compra canela em pó, compra canela em pau, rala na hora que vai colocar na alimentação, vai colocar no seu chazinho, no seu café, é melhor do que utilizar, já comprar ela em pó mesmo. Porque se você comprar essa canela em pó, ela vai perdendo também o cheiro. Pode ver, assim, o cheiro não é mais o mesmo, a qualidade Verdade, é não verdade. é. E grande dica essa aí, porque eu sou uma usuária de canela. Eu todo dia, meu café da manhã é banana com canela, mas eu coloco a canela em pó. Mas não sabia dessa dica. É melhor comprar o pau de canela, ralar, porque Tá lá tá mais na hora. preservado. Sim, tá mais preservado e você vai ter ali o frescor, né? O aroma vai subir muito mais. Você rala na hora que você tá fazendo a sua bananinha lá, coloca a canelinha na hora. É melhor. Ah, eu quero deixar em pó, mas aí não faz muito. Compra ela em pau, rala um pouquinho, põe na geladeira e aí pode utilizar durante uma semaninha, mas é bom ralar na hora que faz, todo dia. Muito bom. A Manis Raquel já entrou aqui. Oi, Raquel, que bom que você está aqui. Ela disse assim: adorei a dica, porque ela usa também todo dia. Outra usuária de canela. E o Luiz Otávio está perguntando se tem alguma planta medicinal que consiga retirar o estresse. Isso é possível? Retirar completamente, não, porque primeiro que o estresse ele depende de muitos fatores, né? Mas a gente tem um hormônio que a gente chama que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, tá? E que ele fica aumentado quando a gente está muito estressado. Então ele aumenta muito, a gente consegue dosar o cortisol, inclusive quando eu peço para os meus pacientes, quando eu peço os exames, eu sempre peço para dosar o cortisol também para a gente ver como tá. Né? E quando o cortisol está muito desregulado, muito alto, a gente acaba ficando estressado mais facilmente. E aí tem algumas plantas que a gente consegue regular esse cortisol, sim, tá? Então, assim, ó, para encontrar facilmente, que consiga encontrar em casa, a melissa ajuda a controlar bastante esse cortisol, tá? A camomila ajuda a reduzir também bastante esse cortisol. E aí a gente tem outras plantas que são um pouquinho mais difíceis, mas que é a magnólio, o pelodendro, que também são plantas que ajudam. Tem o ginseng indiano, que a gente chama de uitânia, também ajuda bastante. Então, tem algumas plantinhas que baixam, né, que ajudam a controlar, a modular esse cortisol. E aí, com isso, ajuda a controlar o estresse. Claro que, como eu disse, depende de muitos fatores, né? Controlar esse estresse, mas as plantas podem contribuir, sim. Sei. Ó, teve uma aluna sua que está aqui. Que saudade dessa voz e dessa professora. Ai, que delícia! A Raquel Manes perguntou assim: é verdade que ingerir canela antes de malhar baixa a pressão? Isso é verdade? Não, não, não. A canela não baixa a pressão, né? Na verdade, a canela não altera. Até fiquei surpresa dela perguntar se a canela baixa a pressão, porque normalmente as pessoas perguntam para mim: nossa, a canela é termogênica, aumenta a pressão. Ah, ela não faz nenhuma coisa nem outra, ela não tem uma resposta específica para pressão. Ela é uma planta bastante antioxidante, mas ela não é uma planta que a gente pense nela, nem para aumentar, nem para baixar a pressão. Então, ela também não é uma planta termogênica, ela não vai aumentar o metabolismo, nada disso. Então, a canela, ela tem uma resposta, ela pode sim ajudar, né? E aí tem estudos dela, reduzindo a glicemia, a glicose, né, do nosso sangue. Então, paciente, por exemplo, a gente tem alguns estudos com paciente resistente à insulina, porque ela vai trabalhar nessa resistência à insulina, né? Então, paciente pré-diabético pode pensar aí na canela como uma boa aliada, tanto para colocar na alimentação, quanto para trabalhar encapsulado, né, no paciente. A gente já tem aí uma resposta e bastante estudos nessa linha aí de resistência à insulina com a canela. Olha o que a Raquel escreveu. Ela falou assim: sim, sabia disso, mas a professora da ACD falou isso, porque já tive baixa de pressão na aula. Então, não que tenha a ver com a canela. Não. Deve ser a canela. Procurar, sim, cuidar. Às vezes a gente vai fazer atividade física sem comer nada, né? Não é adequado. A gente tem que ter uma boa alimentação e tem que se hidratar muito. Uma das coisas que mais diminui a pressão e faz as pessoas reduzirem e ter pressão baixa durante a atividade física é falta de hidratação. Então, procurar tomar bastante líquido, exatamente, beber água, né? A canela, ela não tem essa função, não. Deve ter sido alguma coisa, né? Outra coisa específica que foi colocada nesse momento, mas não a canela. Ó,
A Alessa Nutri está perguntando: alguma erva que não pode ser usada para paciente renal crônico? Renal. Paciente Renal, renal renal crônico, crônico. isso. Muitas plantas que não podem ser usadas para paciente renal crônico. O paciente renal crônico é um paciente específico. A gente precisa pensar muito qual é o grau de renal, né? O quanto que ele tá, como é que tá essa alimentação, como é que tá esse rim dele, como é que tá esse controle dele. As plantas mais seguras para utilizar com paciente renal são plantas adaptogênicas, que é aquela que a gente estava falando que trabalham a questão imunológica. Mas tem que tomar muito cuidado. Tem muita planta, principalmente plantas que interagem muito a nível de metabolismo, que não devem ser usadas. Então não dá nem para fazer uma lista do que não, porque é muita, é muita planta. Então, até Dá uma planta outra simples. live, né, Angélica? Plantas simples como Camellia sinensis, por exemplo, não são plantas indicadas para paciente renal. Então tem que ter muito cuidado com o paciente renal. Ó, a Andressa Mota Nutri, essa que falou, saudade da sua voz, da professora. Ela botou assim: plantas para ansiedade podem ser tomadas próximas ao exercício físico? Pode, na verdade, assim, principalmente quando a gente trabalha com fitoterapia contemporânea, né, que é o que eu faço com base na medicina chinesa, que a gente não trabalha com uma planta só, então a gente trabalha com combinações de plantas. Você pode fazer uma fórmula adaptogênica com uma planta principal que vai trabalhar a ansiedade e colocar ela ao longo do dia. Não precisa ser necessariamente só naquele momento que me dá ansiedade, não, porque ela não vai atuar diretamente naquele momento, ela vai ter uma continuidade no decorrer do dia. O cortisol ele tem que ser regulado, por exemplo, no decorrer do dia. Então, eu posso colocar a fórmula para utilizar uma vez pela manhã, tarde, noite, ou manhã e noite, não tem problema. Pode utilizar assim, antes, inclusive antes da prática de atividade física. Ela vai regular direto, né? Ela não tem um pico específico. Aí ela continua a perguntar aqui, ó, caso eu queira prescrever uma fito para paciente de academia, eu posso usar uma planta para ansiedade junto? Pode utilizar uma planta para ansiedade junto, sim, não tem problema. Tá? Agora, eu aconselharia a pensar só um pouquinho se as plantas, porque tem algumas que elas controlam a ansiedade, mas elas dão um torporzinho junto, e outras que mais controlam a ansiedade. Então, por exemplo, mulungu e melissa são plantas que dão mais torpor, então deixa elas mais para a noite. Agora, uma camomila, uma passiflora, um crataegos, essa tranquilaço, pode colocar durante o dia. E até aproveitando a pergunta dela, acho que é a dúvida de muitos, existe alguma planta em especial que a gente possa fazer uso para redução da ansiedade, sobretudo nesse momento que estamos vivendo? Claro, não. A passiflora, por exemplo, né, é uma planta que é o maracujá, né? Mas lembrando que maracujá não é o fruto do maracujá que a gente utiliza para redução da ansiedade, é a folha do maracujá. Né? Então, que é a passiflora. A folha do maracujá ela é fantástica para ajudar nesse controle da ansiedade, porque ela modula a GABA, né? Então, ela vai ajudando aí a fazer essa modulação, né? A modular sem dar o torpor. A melissa já é uma planta que ela vai ajudar na ansiedade, mas ela é melhor para consumida mais para o final do dia, porque ela vai dar mais aquele relaxamento no corpo, né? Então, que pode dar aquele soninho. Né? Então, é uma planta mais para o final do dia. Mulungu também é uma planta mais para o final do dia, mas a camomila, a erva cidreira, a passiflora, que é o maracujá, essas todas são plantas que eu posso utilizar durante o dia para ansiedade com uma boa resposta. A E erva aonde eu doce. encontro? Eu acho que assim, as pessoas ficam na dificuldade de assim, aonde eu encontro essa folha, que na realidade é a folha do maracujá? É fácil de encontrar? É fácil de encontrar. A folha do maracujá até é uma planta muito fácil de encontrar. Você tem hoje, algumas farmácias já vendem algumas plantinhas em saquinho já facilmente identificada, com empresas mesmo que empacotam e tal. Tem alguns lugares, que os herboristas, que a gente tem no Rio de Janeiro, alguns, falando do Rio, né? Porque a gente está no Rio, mas deve ter em várias cidades. A gente consegue também, né? As plantas já assim. Eu só oriento assim a procurar buscar a planta medicinal em um lugar confiável, porque às vezes assim a gente vê planta medicinal em banca de jornal, não é lugar para ter planta medicinal, né? Então, isso a gente encontra aqui no Rio, você andando, né? A gente vê, então não. Procurar um lugar que você tenha, de preferência embaladinho, que tenha uma segurança, um registro, né? E aí sim, mas acha fácil a folha da planta medicinal. Ah, tá. E você falou de lugar confiável. Então, lugar confiável seria o quê? Uma farmácia, é isso?
As farmácias são lugares confiáveis para você comprar planta medicinal, inclusive, né? As farmácias de manipulação hoje já têm um lugarzinho das plantas, muitas vezes prontas para você chegar lá e comprar o rasurado, que a gente chama isso de planta rasurada. A planta seca é um rasurado, que aí você encontra nesses lugares. Um herborista, a gente tem alguns pelo Rio, né? Que são lugares. Bom, uma casa de produtos naturais, hoje a gente já tem algumas que tem também, é um lugar confiável. Né? Procurar só porque assim, um lugar que tenha, porque um lugar desses ele tem ali, ele está instalado, ele tem vigilância sanitária, ele tem controle, entendeu? Quando eu digo assim, a banca de jornal não é lugar, porque ali não é lugar de vender isso, né? Então, não tem um controle, não tem uma fiscalização nem de como é armazenado aquilo. Então, é difícil de você encarar aquilo como sendo um medicamento, porque a planta medicinal bem usada, ela é um medicamento. Sim. Espaço Ivy Bioscare. Olá, Ivy, seja bem-vinda, uma querida, já foi cliente também. Frequenta o eCompany. Ai, que linda, que bom que você está aqui. Ela perguntou assim, os hibiscos podem ser tomados à noite e é verdade que ele acelera o metabolismo? Então, vamos lá, são duas coisas, né? São várias perguntas do hibisco. Acho que ela caiu, gente, mas fica aí que ela vai voltar. O papo está ótimo. Eu espero que esteja contribuindo muito para vocês. Aqui, ó, ela já está voltando aqui. Peraí. Vamos lá. E vi aqui que a Raquel também está fazendo uma nova pergunta com relação com... Oi, voltou. Voltei. A menina que perguntou do hibisco tá aí, né? Porque ela tadinha... Tá aqui. Ela tá aqui. Então, vamos lá. O hibisco são duas coisas. Primeiro, o hibisco ele não pode ser colhido no quintal. A gente está falando de plantas que pode ter em casa, né? O hibisco não pode ser colhido no quintal. A gente tem mais de 300 espécies de hibisco. Só uma é considerada medicinal, que é o hibiscus abdarifa. Então, essas outras, aquelas flores de hibisco grandona que a gente tem em casa no quintal, ela é ornamental, é outra planta, é hibisco rosa sinense. Não tome seu hibisco do jardim, tá? Então, essa é uma coisa. A gente utiliza a flor do hibisco, então é muito fácil de identificar a florzinha roxa, fechadinha de hibisco para comprar num lugar da planta seca, né? E aí você encontra ela e a florzinha ali, né, que é o cálicezinho, é fácil para ser utilizado. O hibisco, ele não aumenta, ela perguntou se ele aumentava, se ele acelerava, né? Isso. Se ele podia ser utilizado à noite. Ele não é legal muito de usar à noite, porque ele é bastante diurético. Então, se tomar muito chá à noite diurético, a gente vai acordar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, né? Para urinar, fazer xixi, porque vai dar vontade de fazer xixi. Então, não toma essas plantinhas muito diuréticas, né? Cavalinha, hibisco à noite. Mas não só por isso, porque ele não é energético, ele não aumenta a pressão e também não é estimulante, não é termogênico, nada disso. Tá? O hibisco ele é muito antioxidante, tem alguns estudos dele que a gente chama de lipolítico, que ele vai lá mexer nos adipócitos, né, nas células de gordura, então ele vai ajudar um pouquinho a reduzir circunferência, principalmente. Né? E ele tem bastante estudo para reduzir colesterol. Principalmente o LDL colesterol, mas ele não é termogênico, não adianta tomar hibisco e achar que vai ficar, né, gastando mais energia, vai para academia, não vai fazer isso não. Bom, e aqui, né, na equipe estamos grávidos, né? Não eu. É? Não eu, mas temos uma colaboradora linda que está grávida e eu recebi a notícia essa semana. Estou nervosa, feliz, uma explosão de emoções. Sabe, eu tô me sentindo grávida, a própria grávida. Você tá falando assim, estamos grávidos. Que maravilha! Então, assim, pensando na gravidez da querida, linda, da Carol, enfim, que venha com muita saúde. É a Carol que tá grávida? Isso! Eu sou de parabéns, Carol! Enfim, estamos muito felizes, mas, enfim, todos apreensivos, porque é realmente uma surpresa para todos nós. Aproveitando, ela ia participar também, mas não sei, acho que ela não está aqui. Hibisco não é bom para mulher grávida? Como é que é? Não, o hibisco não deve. Aliás, gestante, né? Não, deve tomar bastante cuidado, principalmente nos 3 primeiros meses, para ingestão de qualquer tipo de chá. Né?
A única planta segura para uso na gestante que a gente tem, inclusive, registrado na Anvisa é o gengibre. A gente já falou dele aqui hoje, voltou de novo. Ó, o gengibre, ok. Inclusive para o enjoo, que é muito comum, né, nos primeiro trimestre aí, o enjoo, o gengibre pode ser utilizado. Nenhuma outra planta medicinal é segura para uso, principalmente no primeiro trimestre. Mas aí a gente está falando também no uso de chá, né? Ou encapsulado, mais ainda. Agora, eu posso colocar canela na minha bananinha de manhã porque eu ouvi que canela faz mal para gestante. É óbvio que pode colocar na alimentação, não tem problema utilizar um pouquinho na alimentação, não tem problema. A gente está falando de encapsulado, de fórmula ou de uma concentração grande ali no chá. Aí não vai fazer chá de canela para gengibre, para gestante, mas pode utilizar na alimentação, sim. Não, e dizem também que gestante não pode tomar chá. Isso é real? Como é que é isso? Chás que sejam, né, principalmente no primeiro trimestre, que sejam chás mais estimulantes, não pode tomar mesmo, tá? Agora, o que é um chá medicinal, né? Aquele chá de pacotinho que a gente compra no supermercado não é medicinal. Aquele ali ela pode tomar sim, não tem problema nenhum. Não vai ter pode. esse. Esses que a gente tem no escritório, pode tomar qualquer um, então. Pode tomar. Tá? Mas Porque ali vamos a gente. saber isso, porque às vezes até chega cliente, não, eu tô grávida, eu não posso tomar chá. E assim? Não, esses chás não tem problema nenhum. Até porque a gente não tem ali nenhuma propriedade medicinal. A gente nem tem, né, o registro desses pacotinhos, ele entra como alimento no Brasil, né? Ele não entra nem como uma planta medicinal, ele não tem essa função. Né? A gente tem o uso dele como recreativo, é como tomar um café, tomar um chazinho de camomila, por exemplo, aí que vai ter no pacotinho. Então, não, esse não tem problema nenhum. Agora a gente vai fazer com a planta forte, né? Um chá de canela para gestante? Não, isso não vai fazer. Com a Ó, casca, né? Que seria externa. tem mais uma pergunta aqui. Silva A. Dlis. É que ela fez a pergunta no início, está chamando de novo. Ó. Chá de que devemos tomar antes da academia para acelerar o metabolismo? Então, plantas que aceleram o metabolismo são plantas que a gente chama plantas termogênicas. Né? Então, a gente tem aí a Camellia sinensis, que é o chá verde, que é uma planta termogênica. A gente tem o Ilex paraguariensis, que é a erva mate, né? Que é uma planta termogênica. A gente tem a pimenta, que é uma planta termogênica, mas daí fazer chá de pimenta já é mais ruim, né? Não é muito interessante de fazer. Mas pensando no chás fáceis de conseguir, Camellia sinensis, Ilex paraguariensis, a Evódia já também é mais difícil de achar na forma de chá. Agora, ela falou assim, para tomar antes de ir para a academia. É interessante pensar o que a academia faz, né? Quando eu vou para a academia, eu já aumento a minha termogênese na academia. Então, não é o melhor horário para tomar nada para aumentar a termogênese. A gente tem uma falsa impressão de que precisa tomar algo para aumentar, acelerar o metabolismo e aumentar calor do corpo. O exercício físico já faz isso, ele já vai aumentar o calor do corpo. Então, se ela quisesse melhorar essa termogênese dela ao longo do dia, eu diria, antes de ir para academia, toma um chá que vai melhorar a sua disposição. Né, para fazer o exercício, não para aumentar a sua termogênese. E aí, se você achar que no decorrer do dia você diminui a sua termogênese, toma no início da tarde, então, um chá mais termogênico. Mas é muito melhor utilizar uma planta que vai melhorar a disposição, por exemplo, um guaraná em pó, uma canela que vai melhorar a disposição, um ginseng que vai melhorar a disposição antes de fazer atividade física, uma maca peruana, por exemplo, que é o Lipid Meyene, porque aí vai me dar disposição para fazer o exercício, mas não necessariamente vai aumentar o calor do meu corpo. Porque o exercício já faz isso. Aí acontece que as pessoas às vezes têm taquicardia na academia por causa disso, né? Porque o exercício aumenta, né, a termogênese e toma um chá para aumentar a termogênese antes. Aí juntou tudo, não fica bom. Aí realmente acho que você exigiu muito do organismo, fez aquela bomba, né? A gente tem que se cuidar, gente. Olha o estímulo aí, vamos dar uma segurada. Agora, é legal, né? Que o pessoal se interessa muito por esse assunto. Você vê como que rende, é muito rico isso. Uma outra questão que a gente pode abordar aqui, que eu separei, é assim, para quem não é tão fã de chá, existe alguma outra forma de a gente fazer uso da fitoterapia que não seja no chá?
Ah, é, sim, a pessoa, né, ela não gosta de colocar o chá porque ela acha amargo, a maioria das plantas tem gosto amargo mesmo, né? Ou ela não quer colocar na alimentação, porque também vai sentir o gosto ali na alimentação, aí ela precisa de um profissional de saúde aí nesse momento, porque o que que ela vai fazer, vai precisar? A gente vai precisar manipular, né? A gente até já falou um pouquinho disso aqui lá no começo, que surgiu os assuntos da vontade do açúcar, né? É verdade. É, aí a manipulação, né, a forma farmacêutica que a gente pode colocar essa planta medicinal, ela entra em muitos caminhos. A gente pode colocar a planta medicinal dentro de um chocolate, como a gente já disse, fazer uma gominha, uma balinha com planta medicinal. A gente pode colocar ela dentro de um xarope. A gente pode colocar ela dentro de uma cápsula, que daí não vai ter gosto nenhum mesmo, né? Então, assim, eu tenho várias formas farmacêuticas, né, que eu posso trabalhar com essa planta medicinal e que, para quem não gosta de tomar chá ou para quem não gosta de utilizar a planta na alimentação, ou porque não é prático, né, ou porque fazer chá todo dia também dá trabalho, né? Então, aí tem vários fatores, né? Na verdade, o chazinho, assim, é bom a gente ter essas estratégias de chá e saber alguma coisa para tô com desconforto gástrico. Eu sei que esse chazinho é bom para isso, eu vou ali, tomo, né? Tenho ele em casa, né? Tenho a minha farmacinha viva em casa, né? E resolvo o problema. Agora, para ter uma continuidade, às vezes você tomar durante 3 meses, por exemplo, para reduzir um colesterol, ou para uma glicose, que precisa de um uso contínuo, regular, todos os dias, durante muito tempo, aí realmente é interessante você ter um controle com um profissional de saúde e mandar fazer uma prescrição, né? Uma prescrição magistral para você, de acordo com a dosagem correta para o paciente especificamente, e aí sim, né, a gente pode colocar, né, eu digo que a manipulação, ela permite isso, a individualidade do paciente, né, então a gente consegue manipular várias plantas na mesma formulação, então não quer dizer que se eu colocar 5 plantas, a pessoa vai tomar uma cápsula para cada planta, não é isso, a gente faz uma fórmula que tem todas aquelas plantas numa única fórmula. Então, claro que muitas vezes dá mais do que uma cápsula, porque as plantas são bastante volumosas, elas dão uma quantidade grande, assim, de volume, né? Então, às vezes, numa fórmula, a pessoa tem que tomar 2, 3 cápsulas ao mesmo tempo. Mas você consegue colocar muitas plantas ali dentro, né? Então, faz uma fórmula realmente, né, adaptada para aquele paciente. É diferente, né, do que utilizar só o chá, que a gente acaba colocando, às vezes, fazendo uma misturinha, mas não é de tantas plantas assim. Não, agora uma coisa que você me explicando aqui, essa importância das plantas e tal, e surgiu tanta pergunta rica, eu pensei agora numa necessidade do momento. Tenho conversado com muita gente ao longo do dia, até mesmo por conta dessas conexões, e muitas pessoas se expondo à live estão utilizando muita voz. E minha mãe hoje mesmo, minha mãe não está fazendo live, mas ela faz também aqui nem eu, que estou grávida aqui por tabela. Minha mãe faz live por tabela, porque toda hora que eu entro ao vivo, ela está ao vivo também. Então, o que que acontece? Quando eu falei com ela ontem, ela, oi, alô? Eu falei, mãe, que isso? Então, assim, existe alguma planta que a gente consiga combater e cuidar dessa região aqui? Principalmente para quem está à frente, levando várias lives e vários processos aí ligados à comunicação? A gente está aprendendo aqui hoje que o gengibre é um grande coringa. Ele é ótimo para isso também. Não só ele, a gente tem a romã também, que a gente pode utilizar, tá? Mas mais facilmente de achar, assim, tipo, tá aqui disponível o gengibre. A gente pode cortar um pedacinho e usar como uma balinha na boca, né? Ficar mastigando ele, vai ter essa ação. Ou eu faço uma decocção, que eu cozinho ele, né? Como ele é um rizoma, né? Que é uma parte durinha, eu preciso cozinhar. E aí eu cozinho, faço o chá forte, faço gargarejo. Mas a romã também é muito bom para isso. A romã eu uso o pericarpo da planta. Quando eu tenho o fruto da romã, né? A frutinha, pensa na fruta da romã. Aí quando eu abro ela no meio, eu tenho aquelas partezinhas da sementezinha, e entre a casca e aquela parte da semente eu tenho uma parte branquinha, certo? Aquela parte branquinha chama pericarpo da planta. Aquela parte é que tem ação adstringente. Então, se eu fizer um chá, né? Nesse caso, eu também vou ter que ferver, porque é decocção, né? Que é uma parte durinha. E fazer gargarejo daquela parte da romã ali, do pericarpo, eu também vou ter uma ação aí protetora adstringente. Então, são duas. Salve o gengibre, botei aí. Agora, olha só, Angélica, agora você trouxe todas as respostas para o comportamento de consumo do gengibre
Fugiu, sumiu. Eu fui procurar gengibre, eu acho que eu estava querendo ficar resfriada, alguma coisa assim. Eu falei assim, vou procurar gengibre. O gengibre sumiu. Eu falei assim, acho que eu fui a 2 ou 3 lojas de produtos naturais. Não tem gengibre, tem falta. Eu, oi? Falei, gente, a gente tá... Viu? Também é para garganta, é para gestante, é para o metabolismo, é para imunidade, ele vai para todos os caminhos. Mas que coisa boa! E uma coisa que você falou aí que eu lembrei, foi um post que está fazendo bastante sucesso lá no seu ID, né? A Angélica Fiucci, não é isso? Eu vi a postagem que ela fez excelente, até comentei com ela, que você mostra com muita simplicidade a correta forma de você fazer um chá. Porque, como a gente disse, esses chazinhos que tem, né, dos envelopezinhos, são chás recreativos. Mas para você fazer um chá e se apropriar da riqueza de todos os nutrientes, ele tem alguns critérios. Será que daria para dar uma pincelada nesse seu post? Claro, não, com certeza. Na verdade, assim, a gente tem que primeiro buscar a planta medicinal, a gente já falou aqui, no lugar correto, né? No lugar que eu tenho aí uma certa segurança de onde eu estou obtendo. E aí eu penso assim, olha, se é parte dura da planta, eu tenho que cozinhar, então eu tenho que fazer decocção. Se é parte mole da planta, eu não preciso fazer isso. Então, partes duras, casca, raízes, sementes, né? Isso eu preciso cozinhar. Pego a planta, ponho, né, ela num recipiente na água fria. Esse recipiente ele não pode ter ser de alumínio nem de ferro. E aí eu coloco no fogo. E vou deixar isso aí de 5 a 10 minutinhos ali fervendo, né? Sempre abafado. Depois disso, eu coo, já está pronto para consumo. Infusão é o contrário. Eu fervo a água em outro recipiente, pego, por exemplo, a minha canequinha, né? Coloco a plantinha ali dentro, verto a água em cima, abafo por 3 a 5 minutos. Depois disso, eu coo, já está pronto o meu chá para consumo. E a outra forma é maceração, que faz isso que eu falei de cozinhar é decocção. Essa segunda, que eu só despejo a água, é infusão. E tem uma terceira forma que não vai calor nenhum, que é maceração. E aí eu pego a planta, coloco na água fria mesmo e deixo ela descansando. Partes duras, 12 horas, partes moles, 6 horas. E aí eu tenho uma proporção que eu uso meio que padrão para todas as plantas, que é uma colher de sopa da planta fresca para 250 ml de água, ou uma colher de sobremesa da planta seca para 250 ml de água. Então, depois pode pôr na geladeira? Pode pôr na geladeira, mas ele tem que durar no máximo 24 horas e eu não posso aquecer novamente. Então, o chá, se eu quero tomar ele gelado, eu ponho na geladeira. Se eu quiser tomar ele quente, tem que ser na hora que ele é feito. E se eu quiser tomar ele temperatura ambiente, ele pode ficar ali também, temperatura ambiente, né? Não posso reesquentá-lo. Isso não. Muito obrigada pela aula. Foi tão boa que passou rápido. Temos 1 minuto e 40 para encerrar, nos despedir, agradecer. A Angélica é uma querida que frequenta nosso espaço, fez aulas maravilhosas dela de nutrição. E deixo as palavras finais para você, Angélica. O nosso muito obrigado por você estar aqui conosco. E em breve, lá tocando as aulas e abrindo aquela porta vermelha, que eu já estou nervosa aqui. Também tô nervosa, louca por voltar. Obrigada pelo convite. Quem ficou com dúvida, depois pode mandar a dúvida para mim lá, inbox não tem problema, pode mandar. Né? Ficou com dúvida de como preparo o chá, tá lá também escrito lá direitinho. Então, muito obrigada, adorei participar. As plantas medicinais, a saúde na cozinha, né? A gente tem que manter para sempre. É verdade. Muito obrigada, Angélica. Deixa o seu endereço de Instagram, como as pessoas te acham. É a Angélica Fiucci, né? E também siga o Instituto Plena, que em breve a gente vai estar com a equipe toda formada aí, pertinho de vocês, aí, né, a todo vapor. Muito bom. Angélica, então, muito obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam até o fim. E, enfim, em breve estaremos juntos. Tá bom? Até mais. Um Tchau, beijo. obrigada. Boa noite. Um beijo. Tchau. Boa noite.